A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais uma vez, para juntos refletirmos na Palavra de Deus, nesta lição da EBD, a lição de número 12, desse dia 20 de setembro de 2020, onde estaremos estudando a lição sob o título Servo Bom e Fiel. É uma parábola contada por Jesus para descrever uma posição daquele que, de fato, representa Deus com fidelidade. Então, eu convido os irmãos a estarmos juntos nesse período na Escola Bíblica. Meu nome é José Francisco, sou pastor, dirigente ali na Assembleia de Deus em Carlos Sampaio, que faz parte da primeira Assembleia de Deus em Alcha, IADA, primeira Assembleia de Deus em Alcha, e o nosso pastor-presidente é o pastor José Augusto Nunes. E a gente tem a honra de estar nesse ministério e poder prestar serviço ao reino de Deus. Então eu convido você a estar conosco nesse período. A lição de número 12 da revista Crescimento, que tem o título mensal Cadê os Fiéis da Terra? O comentarista dessa lição é o pastor Ezequias Nunes da Silva, um homem de Deus, compromissado com a santa verdade, e que nos traz assim uma palavra gloriosa para a nossa reflexão durante todo esse trimestre. Agora nós estamos na penúltima lição do trimestre e o título dessa lição é Servo Bom e Fiel. O versículo-chave diz assim: Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No capítulo 25, versículo 23 do livro de São Mateus, encontramos essa palavra do próprio Senhor Jesus. A síntese da lição, que é a palavra, um pequeno desfecho de todo, um pequeno resumo do comentarista da lição, que diz assim: os dons e talentos que o Senhor nos entregou precisam ser utilizados para a edificação do seu corpo e para a salvação dos pecadores. Então Deus nos deu os dons e talentos, não são para ser desperdiçados, mas para que usemos para a edificação da igreja do Senhor, do corpo do Senhor, que é a igreja, e para a salvação dos pecadores, para que eles se tornem membros ativos do corpo de Cristo. Nós, no decorrer da lição, da semana, temos alguns versículos que nos vão colocar familiarizados com a lição. Segunda-feira foi Gênesis 24, que vai falar Eliezer, um servo bom e fiel de Abraão, fala daquele servo de Abraão que representava o Espírito Santo. Terça-feira, Josué, capítulo 1, que diz Josué, servo de Moisés. Quarta-feira, o Salmo 100, servindo ao Senhor com alegria. Essa deve ser a atitude de todos os servos do Senhor. Quinta-feira, Marcos capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem veio para servir. Sexta-feira, Filipenses capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E sábado, Filipenses capítulo 2, versículo 7, Jesus
é o maior de todos os servos. Isso com relação a servir, a cuidar dos outros, viu, irmãos? Jesus é um servo diferente, é servo porque serviu. Vamos então à meditação bíblica introdutória, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo número 25, dos versículos 20 ao 30, que nos diz assim: Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te de que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Deverias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lança, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse é o texto do qual nós iremos discorrer, estudando sobre este assunto tão importante, tão badalado às vezes na igreja, pregado, mas muitas das vezes alguns não conseguem ter o cuidado, o zelo de viver, de ser produtivo, de granjear os talentos, de fazer com que a obra de Deus seja exaltada por meio do seu trabalho. Vamos à introdução da lição, que nos diz assim: na lição de hoje, vamos estudar a parábola dos talentos, de Mateus 25, 14 a 30. Aprenderemos que devemos zelar com fidelidade pelos dons e talentos que Deus nos tem concedido. Oremos para que essa lição venha despertar muitos que estão parados, sem utilizar os seus talentos. Vamos orar, né, para que Deus, de fato, há muitas pessoas na igreja que desanimaram, estão paradas, não estão sendo produtivas, e às vezes até acaba atrapalhando ou influenciando outros a esfriarem por causa das suas friezas. Estamos aprendendo aqui que Deus não se agrada que o crente seja improdutivo, que o crente
desanime, pare e deixe de fazer aquilo que está determinado a cada pessoa como cristã. Deus dá dons e talentos para que ela possa de fato desenvolver trabalho que glorifique e exalte o nome do Senhor. A lição está dividida em 3 tópicos. Quase todas as lições são divididas em 3 tópicos, quase todas, porque houve uma lição passada que foram 4 tópicos. Então ela está dividida em 3 tópicos, e o primeiro tópico é dividido em 3 subtópicos, o segundo também, o segundo dividido em 2 subtópicos, e o terceiro dividido em 3 subtópicos. Essa também tem 4 tópicos, né? Porque o quarto tópico está dividido em 3 subtópicos. Então, nós estaremos agora discorrendo sobre esse assunto tão importante. Nos diz assim, o primeiro tópico falou sobre os personagens da parábola. Um homem que se ausentou do país. A parábola inicia falando de um homem que, ao ausentar-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Disse o homem, este homem é representação do próprio Senhor Jesus Cristo, que, antes de ser assunto aos céus, entregou à sua igreja os dons para serem utilizados em sua seara. Meu irmão, então Jesus estava contando uma parábola, quer dizer, a parábola é uma história comparativa que nos faz ver dentro das coisas terrenas as coisas celestiais. Então, Jesus estava contando essa parábola para falar exatamente acerca do que ele representa. Ele é o Senhor que veio à terra, cumpriu o seu ministério, deu dons aos homens, e agora foi a uma viagem que ele voltará para buscar os seus escolhidos, mas ele quer que aqueles que receberam dons e talentos da sua parte estejam trabalhando, granjeando, sendo produtivo, que é para quando ele voltar encontrar muitos e muitos que foram conquistados através daquilo que é dele, dos dons e talentos que ele dá para ser trabalhado para o crescimento da sua obra. Os servos, segundo o subtópico, fala sobre os servos. Os servos dessa parábola somos nós, a igreja do Senhor, que recebemos a responsabilidade de cuidar dos bens. Devemos zelar de seus bens, devemos zelar da melhor maneira possível, por tudo quanto o Senhor entregou em nossas mãos para desempenhar no seu reino. Então, irmãos, tudo que recebemos, cada pessoa, tem pessoas que recebem vários talentos, vários dons, outros recebem menos dons, mas Deus quer que seja desenvolvido, seja trabalhado. Não é para a gente se acomodar ou ficar assim, por que eu não tenho isso ou aquilo? Às vezes você não está cuidando nem daquele que ele te deu, mas já está com inveja do outro que tem mais. É preciso que a gente vá trabalhando, porque ele disse que a quem muito é dado, muito será cobrado também. Então, e os dons foram dados segundo a medida da fé, segundo a capacidade de cada um. E quem sabe disso, quem sabe a capacidade que uma pessoa tem de produzir na obra de Deus, é o Senhor Jesus. E isso é Ele que dá segundo a vontade dEle, não o que nós queremos. Então,
é bom que entendamos que esses servos representam a própria igreja, o próprio povo de Deus, que precisa valorizar a chamada que Deus fez, os dons e os talentos recebidos, e trabalhar para o crescimento do reino de Deus, desempenhar um trabalho que glorifique e exalte o nome de Deus. Vamos lá, o terceiro subtópico fala sobre os bens. Os bens são os dons que o Senhor deixou para o fortalecimento da igreja na propagação do Evangelho. Paulo fala que a manifestação do Espírito é dada a cada um para que haja utilidade, viu? Não é dado simplesmente para enfeitar a pessoa, não. É para que haja utilidade, para que de fato seja trabalhado para o crescimento do reino. Esses dons doados para a igreja devem ser de alguma forma úteis para o reino de Deus. Então, se você recebeu o dom por louvor, tanto para tocar instrumento, seja de corda, seja de percussão, seja de sopro, ou alguma coisa assim, ensaie, treine, faça o melhor para a glória de Deus. Se você recebeu a chamada para louvar cantando, ensaie, cante, se prepare, cuide da sua garganta, vigie, você é um instrumento. Então, o Senhor é o diapasão que afina os seus instrumentos, então dê o melhor. Se você recebeu o dom para ensinar, se dedique ao ensino, estude, para você passar uma lição que glorifique o nome do Senhor, que possa despertar em outras pessoas o desejo de aprenderem ou facilitar as pessoas a aprenderem. Se você recebeu o dom da pregação da palavra, pregue com entusiasmo, com alegria, não fique inventando, fazendo gracinha, não fica fazendo... Você não foi chamado para ser artista, animador de palco, foi chamado para ser alguém que é instrumento de Deus para a glorificação do nome do Senhor. Então faça o melhor para a glória de Deus. Tem muitas agora as pessoas estão se tornando artistas, daí trabalhando para si mesmo, granjeando para si mesmo e deixando de granjear para o reino de Deus, que é entregar aquilo que Deus colocou em suas mãos, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, tenhamos cuidado. Os bens são para ser utilizados para a glória de Deus, quer dizer, os dons que Deus dá. Vamos ao segundo tópico, que diz assim, a distribuição dos talentos. Ou melhor, a cada um segundo a sua capacidade. Então, quer dizer, Deus é quem sabe a capacidade de cada um, como já falamos antes. Aquele senhor da parábola distribuiu os seus bens a cada um segundo a capacidade de administrá-los. Quando Deus nos concede algum dom, Ele já sabe o nosso limite para gerenciá-lo. Então Deus sabe o nosso limite, Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. A bem da verdade é que a pessoa às vezes vai desenvolvendo, né? Deus vai também, Deus é tremendamente sábio. De acordo com você vai trabalhando, como qualquer ofício, quando você vai pegando prática, você vai trabalhando e vai executando aquela função, você vai trabalhando com mais facilidade. Então você já tem facilidade de produzir muito mais. Está entendendo? Então é isso que a gente precisa. Deus dá a cada um segundo a capacidade de cada um. E quem capacita é Ele. Mas quem deve atender a chamada e procurar fazer o que Ele mandou, somos nós. O segundo subtópico foi sobre... E deu 5 talentos, a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. Isso é a capacidade que ele viu. É ele quem julgou, viu, irmãos? Porque ele sabe, de fato, quem somos e o que podemos
fazer com aquilo que ele nos deu. Ó, agora, ele também deu o direito de você faz ou não. Se você não quiser fazer, faz. Só que aí, ele, como é justo, ele vai julgar cada um segundo as suas obras, segundo o que tiver produzido. É interessante que cada um recebeu uma capacidade de talento pelo que o seu Senhor não importa, pelo seu Senhor, recebeu pelo seu Senhor. Não importa a quantidade, pois para Deus o importante não são os números, mas sim o cuidado que temos com aquilo que Ele nos deu. Então, não é a quantidade. Tem gente que fica se gabando, né, irmão, de ter feito grandes coisas, mas às vezes fez tudo de qualquer maneira, nem foi recebido pelo Senhor por causa da importância que Ele não deu, trata as coisas sem zelo nenhum, sem nenhum carinho. Então é preciso que a gente faça aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, procura fazer o melhor, ainda mais, mesmo que seja dentro de uma simplicidade, porém com todo o amor, com toda a dedicação, com todo o respeito, para que o nome do Senhor seja glorificado. E tem gente que faz coisas grandiosíssimas, mas ele puxa a glória para si mesmo, puxa a honra para si mesmo, como se ele fosse o dono da mensagem, como se ele fosse o dono do dom. Então a gente precisa entender que é do Senhor. Os dons e os talentos são do Senhor. O terceiro tópico fala sobre servo bom e fiel. Ó, que maravilhosa esta expressão usada pelo Senhor para o servo leal, servo bom e fiel. Será que ao olhar para o nosso serviço prestado a Ele, o Senhor Deus poderá nos chamar assim? Será, irmãos? O trabalho que nós estamos fazendo para o Senhor nos destacará para Ele nos chamar como chamou esses dois servos que produziram, que dobraram a sua produção do que recebeu, trabalharam e fizeram o dobro, né, com o que tinham, trabalharam, produziram. O outro que enterrou, não adiantou desculpa, porque Deus não quer que nós comamos o pão da preguiça ou nos tornamos negligentes naquilo que Ele coloca a nossa responsabilidade. Então, vamos ver aqui sobre o primeiro subtópico, fala sobre o servo bom e fiel no pouco. Viu? Servo bom e fiel no pouco. Quantos crentes só se esforçam para fazer o melhor quando a casa está cheia? Existem obreiros que, quando a igreja está vazia, dirigem o culto sem nenhum ânimo ou entusiasmo, mas quando a igreja está lotada, esse mesmo obreiro chegam até a pular no púlpito. Meu irmão, só misericórdia. O obreiro foi chamado para dirigir a obra do Senhor. Quem Deus enviar, ele tem que prestar o mesmo trabalho e com alegria, cantar com alegria, dividir as oportunidades com alegria. É claro que no culto que tem menos pessoas, ele precisa ser mais cauteloso para poder preencher todo o espaço e sem causar dano à obra. Mas tem obreiro, quando está num lugar que tem muita gente, aí ele parece até o pintinho no lixo, cisca para lá e para cá. Mas quando tem pouca gente, ele vai sem entusiasmo, sem ânimo. É preciso que a gente se desperte nisso. Vamos fazer com alegria
Muitas vezes você chega para dirigir uma classe da escola dominical, chega lá, por exemplo, eu que trabalho em igreja pequena, chega lá, tem 3 pessoas, tem 2 pessoas, mas o valor daquelas pessoas é o mesmo do que quando tem uma multidão, porque o ensinamento da palavra, o valor da palavra é o mesmo, tanto para 2 pessoas quanto para 200 ou 2.000 pessoas. Então deve ser ensinado com entusiasmo. Claro que há um esforço maior quando tem um número maior, né? Mas a dedicação da pessoa, o amor, o carinho, o respeito pela palavra deve ser o mesmo, tanto tendo 2 ou tendo 2.000, a pessoa tem que fazer a obra com entusiasmo, com alegria. O segundo subtópico fala sobre o servo bom entra no gozo do seu Senhor. Quando estamos sendo fiéis em nosso serviço ao Senhor, nossa alegria torna-se completa, porque estamos no gozo de nosso Senhor. Ou seja, estamos em sua íntima comunhão. Então, irmão, isso quando a gente está fazendo aquilo com alegria, tanto tendo pouca gente ou muita gente, você está fazendo aquela coisa com todo o prazer, para honrar o nome do Senhor, a alegria que está no coração, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando é que nós alegramos o Senhor? Quando estamos cumprindo os seus desígnios. Então, quando você está, de fato, se dedicando, fazendo com alegria aquilo que Ele colocou em suas mãos, automaticamente seu coração vai se encher de alegria também por estar exaltando e glorificando o nome do Senhor. Quando Jesus falou para um dos pastores da igreja lá da Ásia, ele falou assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. E espontaneamente você abre o seu coração e ele diz que tem satisfação na pessoa e dá satisfação para a pessoa. Então, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Primeiro, o Senhor se alegra, e no fato dele se alegrar, porque a porta do coração está aberta, está limpa, ele traz alegria para a pessoa. O terceiro subtópico fala sobre servo bom. O servo bom é colocado no muito. Deus, quando vê nossa fidelidade a Ele, concede-nos as mais ricas bênçãos da sua parte. O Senhor sabe recompensar aqueles que trabalham para Ele com amor e compromisso. Então o Senhor sabe de fato recompensar, porque quem ama a Deus faz as coisas com alegria, irmãos, se sente recompensado pelo fato de ter prestado trabalho, de ter sido achado graça aos olhos do Senhor e ter sido útil para fazer a obra do Senhor. Isso já é uma satisfação muito grande para quem é fiel. Agora, tem pessoas que só acham que só as coisas só vão estar boas se ela estiver fazendo coisas grandiosíssimas e com efeito expansivo, quando na realidade, querido, o efeito é atrativo. Você dá uma palavra que leva as pessoas a serem atraídas pelaquela palavra e refletir e ser abençoada naquela palavra. Isso que traz satisfação na vida daquele que é fiel, ser colocado sobre muita satisfação tem aqueles que trabalham com fidelidade na obra do Senhor. O quarto tópico fala sobre servo mau e preguiçoso. Aqui é triste, né, irmão? Aqui é triste. O servo mau tem um conceito errado de seu senhor. Servo mau. Todo servo mau tem um conceito errado de seu senhor. Diz assim, o servo que enterrou o seu talento tinha um conceito negativo de seu senhor. Ao ser cobrado, logo argumentou, Senhor, eu conhecia-te
de que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Igual a esse servo, existem muitos na igreja, Odienda, tem um conceito totalmente equivocado de seu Senhor. Isso é um reflexo da falta de comunhão com o próprio Deus. De fato, irmãos, é uma grande verdade. Tem gente que tudo ainda costumam passar isso para os outros. Qualquer coisinha vai dizer que Deus vai cobrar, Deus vai fazer, vai acontecer. Não, irmão, Deus é extremamente maravilhoso e Ele é compassivo. Deus tem prazer na benignidade. O que Deus quer de nós é quebrantamento, contrição. Se você teve uma falha, cometeu um erro, Deus quer que você reconheça o seu erro, que você se arrependa de fato, se contriste diante dele e confesse o pecado. Aí Ele vai limpar o seu coração. Mas não tem aquela ideia que Deus é rigoroso, que vai quebrar a perna, vai fazer isso ou aquilo com dureza para cima da pessoa por causa do erro. Infelizmente tem gente assim. Então é preciso que a gente tenha cuidado, porque esse tipo de servo que quer colocar o Senhor sempre como aquele rigoroso, incompassivo, esse servo, ele vai deixar de trabalhar, porque ele vai ficar tão preocupado com o rigor, que ele vai deixar de usar a misericórdia, vai deixar de trabalhar e de, pelo menos, tentar fazer algo em benefício da causa para melhorar, ajudando outras pessoas. Ele não vai fazer isso porque ele vai cruzar os braços por causa da atitude que ele tem para o seu Senhor, da visão que ele tem a respeito do seu Senhor. Que nós entendamos, irmãos, que o nosso Deus é extremamente misericordioso e bondoso, e que aqui olhemos para Ele com plena confiança. O segundo subtópico aqui do quarto tópico fala assim: o servo mau perde o pouco que tem. O servo mau ainda perde o pouco que tem. Ó. O senhor daquele servo, ao ver que o servo negligenciaste, não havia prosperado, o servo negligente não havia prosperado o seu talento, tirou-lhe o único que tinha e deu o que tinha 10. Este princípio continua valendo para os nossos dias, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Então, irmãos, o servo preguiçoso, negligente, que não quer se esforçar para produzir, vai ser tirado dele. De repente, se ele não tiver cuidado, ele, nesse caso aqui, esse aqui perdeu a salvação, porque foi lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque não confiou, não honrou e não se dedicou à causa do seu Senhor. Assim, tem muita gente que um dia aceitou Jesus e chama Jesus de Senhor, mas não honra. Prefere viver a vida de acordo com o seu bel prazer, não renuncia ao mundo, mas vive nele, fazendo o que o mundo lhe oferece, e abandona a obra que o seu Senhor, ou os dons, os talentos que o seu Senhor lhe colocou à mão, ele deixa enterrado para viver simplesmente os prazeres, o seu bel prazer. Então, é perigoso esse negócio de dizer assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Não, irmão.
quem é salvo continua trabalhando, continua obedecendo e vai lutando para melhorar cada dia, vai melhorando. A pessoa recebeu a salvação, mas se ela enterrou, se ela não quis saber, se ela não valorizou, desrespeitou, aqui diz que é tomado dele o que tem, é dado o que tem mais, e ele foi lançado nas trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. O servo mau será lançado nas trevas. Então, quer dizer, nas trevas exteriores. Ó. O destino do servo mau e negligente foi ser lançado nas trevas exteriores. A Bíblia diz que é maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tomemos muito cuidado com os dons e talentos que recebemos da parte do Senhor. Devemos ter em mente que esses talentos não pertencem a nós. Apenas estão emprestados. Então, irmãos, os talentos não são nossos, é do Senhor. Estão emprestados, mas se você pegou uma coisa emprestada, você vai ter que dar conta. Você vai ter que prestar conta do que a ti foi emprestado. Então, nós fomos achados graça de receber do Senhor os dons e talentos. Precisamos termos cuidado, vigiarmos com eles para não perdermos, porque senão, na prestação de conta, vamos ter que pagar por ele. E a coisa vai ser complicada. Aqui, no preto no branco, reflexão preto no branco, palavra do nosso querido Davi Raposo, pastor Davi Raposo, nós temos aqui uma reflexão. Ele diz assim: aprendemos que o Senhor concede dons e talentos conforme a capacidade, sem desculpas. Não basta sermos servos passivos do Senhor. Temos que ser servo fiel, meu irmão. Não basta ser servo passivo. Servo. Aí, eu sou servo, mas tem que ser fiel. Quem é fiel é produtivo. Aí, o terceiro item aqui diz assim: a recompensa está com ele, a qual dará conforme a obra de cada um. E o quarto item diz assim: os dons são para serem usados. Os dons não são para ser enterrados, irmãos, mas para ser usados para a glória de Deus. A conclusão nos diz assim: estudamos hoje a parábola dos talentos, que nos ensinou o quanto devemos zelar pelo que o Senhor nos tem dado. Pois a Bíblia nos adverte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Assim como aquele homem da parábola voltou para prestação de conta com os seus empregados, de igual modo o Senhor voltará requerendo de nossas mãos todos os dons e talentos que Ele tem nos emprestado para administrarmos, que possamos ouvir de nosso Senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Glória a Deus. Este dia está próximo. Estejamos, pois, preparados. Assim termina
a aula de hoje com essa reflexão, com essa recomendação, com esse despertar, viu, irmãos? O dia está muito próximo, o dia do arrebatamento da igreja. E, irmãos, precisamos estarmos preparados, porque muitas das vezes, mesmo que você acha que o arrebatamento da igreja não vai acontecer agora, mas a sua morte pode chegar. A sua chamada pode ser feita. Então, precisamos melhorarmos as nossas condições de servirmos ao Senhor, nos dedicarmos e com muito entusiasmo fazermos a obra do Senhor, buscarmos força nele mesmo, que vem dele a força, para que possamos, de fato, sermos servos fiéis, possamos recebermos essa palavra que recebeu os servos que granjearam, que produziram, porque o que escondeu o talento recebeu uma palavra duríssima e ação duríssima, e foi ser lançado nas trevas exteriores. Que Deus nos abençoe, ilumine o nosso entendimento, nos dê graça. Que você possa ter tirado muito proveito dessa palestra com relação a esse assunto tão importante, importantíssimo para os nossos dias, viu, irmãos? É a questão da fidelidade do servo ao seu Senhor. Sejamos fiéis, trabalhemos, sejamos produtivos, nos dediquemos à obra de Deus, façamos tudo o que pudermos fazer para o crescimento do seu reino. Que Deus coloque nos nossos corações esse desejo. Mais uma vez, quero me apresentar, sou o pastor Zé Francisco e pertenço à primeira Assembleia de Deus de Alcha, IADA, onde o pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes, e, por misericórdia, eu estou trabalhando ali na primeira congregação do campo, a congregação em Carlos Sampaio. E você é convidado a estar conosco, você que porventura nos acompanhou aí por meio do YouTube, vai nos ajudar, estar conosco, glorificar a Deus em algum momento conosco ali em Carlos Sampaio. Avenida Iruçu, número 14, Carlos Sampaio. Atravessou a linha lá em Carlos Sampaio, a segunda rua à esquerda. Deus nos abençoe para a glória do seu nome. Amém.